Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, com muita gratidão para a honra e glória do Senhor, para mais uma exposição do livro dos Atos dos Apóstolos. Os irmãos que porventura não estejam acompanhando, a gente vai deixar o link aqui para que os irmãos possam ouvir também as exposições anteriores. Na aula passada a gente falou, na exposição passada a gente falou sobre o capítulo 3, a cura do coxo e também o discurso de Pedro. E hoje nós vamos falar, queridos, sobre duas características da igreja, que é muito fundamental, baseado aí no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, dos versículos 1 ao 31. Então, quais seriam essas duas características? Primeiro, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela enfrenta a perseguição. E também, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela triunfa sobre as adversidades. E eu creio que o Espírito Santo falará aos nossos corações e creio que você será tremendamente edificado pela palavra de Deus. Então vamos começar. A gente sabe, queridos, que uma igreja é marcada pelo Espírito Santo, quando ela conquista a alma para Jesus, mas ao mesmo tempo também ela atrai a oposição dos adversários. Isso fica evidente aqui quando a gente lê, quando a gente medita no capítulo 4 do livro dos Atos dos Apóstolos. Concordo com o reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele diz que ninguém pode deter os passos de uma igreja cheia do Espírito Santo. Ninguém pode intimidar uma igreja cheia do poder do alto. Jesus falou a respeito muito de igrejas mornas, de igrejas vazias, de igrejas sem amor, de igrejas que toleram o pecado. Mas a igreja que nós vemos aqui, principalmente nos capítulos iniciais do livro de Atos, é uma igreja poderosa, revestida de poder, cheia do Espírito Santo. Então, como eu disse, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela enfrenta perseguições. E podemos elencar aqui algumas características disso. Em primeiro lugar, a gente vê no texto de Atos 4 a inveja dos líderes, principalmente por parte dos saduceus. O texto diz assim: e estando eles falando ao povo, Atos capítulo 4, versículo 1, estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e também os saduceus, e doendo-se muitos que se ensinasse ao povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. O principal pivô da perseguição aqui, principalmente se vocês lerem aqui esse capítulo 4 e também ler o capítulo 5, foram os saduceus. Os saduceus, eles foram também muito opositores de Jesus. Daquela questão da purificação do templo, que era eles, eles faziam parte ali, da classe dos aristocratas ricos, era eles que eram ali, os administradores muitas vezes do templo, faziam parte do sinédrio também, e eles ficaram revoltados ali porque Jesus repreendeu os cambistas, e os cambistas em parte eram saduceus também, porque Jesus mexeu na índole deles e também mexeu no bolso deles. Então, eles incitaram a perseguição não somente contra Jesus, mas também contra os apóstolos. E os saduceus, diferentemente dos fariseus, eles eram uma classe meio que cética, Eles não acreditavam em espíritos, eles não acreditavam em anjos, eles não acreditavam em ressurreição, que eram ênfases da pregação tanto de Cristo, como também da pregação dos apóstolos. E sim, o que causava também, eles tinham os apóstolos como hereges, porque os apóstolos anunciavam a ressurreição, tanto de Jesus, como também a ressurreição corporal de todos aqueles que creem no nome de Jesus. Então eles incitaram, e aqui o termo doendo-se muito, revela aqui essa inveja que eles tinham. Então, nós temos que muitas vezes estar preparados para essas coisas, pela oposição. E essa oposição, muitas vezes, vem em forma de inveja, sim. Em segundo lugar, a gente vê aqui a prisão dos apóstolos. No versículo 3 diz que lançaram mão dos apóstolos e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Então,
Vocês veem que ele, depois daquela cura do coxo relatada no capítulo 3, que eles são levados às autoridades, eles ficam lá, né, praticamente à tarde, à noite toda, e já quando fala aqui, ó, já era muito tarde, então, num ato até de covardia, eles prendem os apóstolos. Mas o fato é que os apóstolos podiam até ser presos, mas a palavra de Deus não estava presa. Nada poderia intimidar os apóstolos, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. E um servo de Deus, uma serva de Deus, quando está cheia do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, ele não teme essas coisas. Eles sabiam perfeitamente que eles estavam sendo injustiçados, mas também ali eles puderam provar um pouco do que Jesus passou por eles, do que Jesus passou por nós. Então nenhum tipo de oposição, de perseguição pode nos intimidar. Em terceiro lugar, a gente vê o crescimento espantoso da igreja. Essa é a resposta. Versículo 4 do capítulo 4 de Atos diz que muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a melhor resposta. Enquanto eles perseguiam, enquanto eles se opuseram à igreja, as pessoas continuavam dando crédito à palavra, porque os apóstolos não ficavam olhando para as afrontas, e sim eles atentavam para a missão a qual o Senhor Jesus os havia ortogado, que era a missão de pregar o Evangelho. E com isso, o número de pessoas foram crescendo cada vez mais e o nome de Jesus sendo glorificado. Isso é o que importa. Em quarto lugar, a gente pode ver a confusão dos adversários. Olha só, eles ficaram atônitos. Se vocês observarem entre os versículos 5 e 7, você vai ver isso. Que aconteceu que no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quanto haviam da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-se no meio, perguntaram: com que poder e em nome de quem fizeste isto? Então você vê que ali havia toda a nata, né, do clero, que eram os anciãos, os escribas e as autoridades. Havia também um nepotismo desenfreado, né? Havia um nepotismo muito alto, muito grande mesmo, né? Quando Anás ele foi deposto do sacerdócio, ele colocou Caifás, que era o seu genro, né? O Izirbe, ele diz que o sistema religioso judaico se tornara tão corrupto que os cargos eram passados de um parente para outro sem levar em consideração a palavra de Deus. O texto diz bem claro aqui, ó, que se reuniram todos da linhagem do sumo sacerdote. Então era um nepotismo desenfreado, corrupto, maléfico, e foi todo esse povo aí. E eles indagam eles com uma pergunta: em nome de quem e com que poder? Interessante que a palavra poder que eles usam ali é dínamos, que não era um poder humano, porque eles viram verdadeiramente que o coxo estava curado perfeitamente. Então havia um poder sobrenatural, então eles indagam. E aí a gente vê em quinto lugar a resposta ousada de Pedro. Olha que resposta, a partir do versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, seja conhecido de vós todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome deste é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Que testemunho vigoroso, que palavra poderosa, que palavra mais uma vez cristocêntrica. Primeiro, o texto enfatiza que Pedro estava cheio do Espírito Santo. E quem está cheio do Espírito Santo, ele fala com a autoridade do nome de Jesus.
Depois ele diz que Jesus, ele foi crucificado por eles, faz um sinal de acusação mesmo. E depois ele fala bem claro, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Por isso que o livro de Atos diz que os apóstolos davam com grande veemência testemunho acerca da ressurreição do Senhor. A ressurreição de Jesus é um dos principais pilares da nossa fé e um dos principais pilares do nosso testemunho. Nós temos que pregar, nós temos que anunciar que nós pregamos um Deus vivo. Aleluia! Ele disse, olha, foi crucificado, vocês foram acusados disso, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e é no nome dele. Pedro aqui, ele não busca o apogeu. Pedro aqui, ele não busca referências para si. Ele não busca popularidade, mas ele atribui a glória, o poder, a virtude somente ao Senhor Jesus Cristo. Ele diz, é no nome dele que este homem está são, como vocês estão vendo. E depois ele enfatiza claramente, em nenhum outro há salvação. Ele fala que Jesus é a pedra que os edificadores rejeitaram e foi posta por pedra angular. E depois ele diz que em nenhum outro há salvação. Que coisa maravilhosa, irmãos, que testemunho lindo. Primeiro ele fala cheio do Espírito Santo, ele fala na autoridade do nome de Jesus, ele atribui a glória a Jesus, ele acusa eles de serem culpados pela morte de Jesus, porque a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Depois ele diz que Jesus é a pedra angular, é o cabeça da igreja, é a pedra de esquina, e depois ele anuncia que Jesus é o Salvador. Quando ele diz, concordo plenamente com John Stott, que ele diz que Pedro e João passa da cura para a salvação e do particular para o geral. Ele vê a cura física do homem como uma ilustração para a salvação que é oferecida em Cristo Jesus. E quando ele usa os dois negativos, em nenhum outro nome e em nenhum outro, no versículo de número 12, ele deixa bem claro a singularidade de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição e a sua exaltação e a sua autoridade faz dele o único Salvador, já que nenhum outro possui tais qualificações. Louvado seja o nome do Senhor. Em sexto lugar, nós vemos uma constatação inevitável dos líderes. Olha a constatação deles. Versículo 13 diz que eles, vendo a ousadia de Pedro e João, que foram informados que aqueles homens eram sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo, eu vou pegar essa Bíblia e colocar aqui, fica mais fácil para a gente ver. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer do contrário. Glória a Deus. Duas coisas aqui é digna de nota. Fala que primeiro eles se maravilharam. Por que eles se maravilharam? Porque o texto diz que Pedro e João eram homens sem letras e indoutos. O termo inicial sem letras ou iletrados vem do grego agramatoi, que significa que ele não era formado nas escolas rabínicas profissionais. E o segundo termo para indoutos ou incautos é idiotai. É daí que vem, por exemplo, a palavra idiota no nosso português. Ou seja, mais uma vez se refere que ele não tinha instrução, educação formal nas escolas rabínicas. Não quer dizer propriamente dito que Pedro e João eram analfabetos. Porque, claramente, a gente vê que Pedro, por exemplo, escreveu 2 cartas, 2 epístolas. A gente vê lá. Mas enfim, eles ficaram maravilhados porque eles eram homens simples, eles eram homens comuns, mas cheios do Espírito Santo. E é isso que faz toda a diferença. Concordo com o reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele diz que Pedro e João não tinham prata e nem ouro, mas tinha poder. Pedro e João eram iletrados e incultos, mas tinham intrepidez e poder do Espírito Santo.
Pedro e João não tinham o prestígio das rodas aristocratas de Israel, mas eles tinham estado com Jesus, aleluia, e isso faz toda a diferença. E o outro termo que me chama a atenção é que diz claramente que nada eles podiam dizer contra, porque o milagre havia sido notório, louvado seja o nome do Senhor. Em sétimo lugar, queridos, a gente vê a perplexidade dos líderes. Por quê? No versículo 15 diz que, mandando sair para fora o conselho, eles fizeram conferência entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque todos que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e nós não podemos negar. Diante do poder de Jesus, da notariedade, do poder de Jesus, até mesmo os opositores não podem negar as obras de Deus. Aleluia! E em oitavo lugar, nós vemos aqui uma decisão desesperada do Sinédrio. O Sinédrio era o conselho político e religioso que era formado por aquelas classes, anciãos, escribas, principais dos sacerdotes, todo o nepotismo sacerdotal ali, da linhagem sacerdotal. E eles dizem assim, mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais neste nome. Chamando-os, disseram que absolutamente não falassem e nem mais ensinassem no nome de Jesus. O Sinédrio se opõe tanto aos pregadores como à pregação. Ameaça os pregadores e também proíbe a pregação. Os membros do Sinédrio ficaram encurvados diante da autoridade de Jesus sobre a vida daqueles dois homens, e eles tomaram uma decisão desesperada, ameaçando, dizendo: não prega mais nesse nome, não ensina mais nesse nome. Mas aqui, em nono lugar, a gente vê claramente, decididamente, a resposta ousada de Pedro. Olha que resposta! Respondendo, porém, Pedro e João lhes disse: julgai vós se é justo diante de Deus ouvirmos antes a voz do que a Deus? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Não podemos mudar a mensagem para agradar alguns. Eu devo sim obediência às autoridades. A Bíblia fala disso, mas devo obediência às autoridades até que elas estejam de acordo com a palavra de Deus. Se elas estiverem em desacordo com a palavra de Deus, eu também não tenho obrigação de obedecê-las, porque a minha obediência, ela não é irracional, ela é condicional à obediência a Deus. Mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Não podemos parar de falar do que temos visto e ouvido. Que testemunho rigoroso! E diante disso, em décimo lugar, a gente vê claramente a postura covarde deles, Porque no versículo 21, mas eles ainda os ameaçaram de novo, mas não achando motivo para os castigar, deixaram-os ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Louvado seja o nome de Jesus! Tem que se acovardar mesmo, porque diante da notoriedade do poder de Jesus, o texto diz bem claro, eles não achavam motivo para castigar os apóstolos. E o povo, ao invés de dar ouvido para a perseguição, a oposição dos líderes, das autoridades, não, eles glorificavam a Deus pelo que havia acontecido na vida daquele homem, que o milagre foi notório. Louvado seja o nome do Senhor. E como eu disse, irmãos, a segunda característica de uma igreja cheia do Espírito Santo é que ela triunfa sobre as adversidades. Os irmãos já podem notar aqui a dimensão de oposição, de perseguição, de adversidade que a igreja já estava inserida aqui. Mas nós vamos destacar alguns pontos aqui, rápidos, que vai ser bem edificante para nós.
Uma igreja que triunfa sobre os momentos difíceis, sobre as aflições. Em primeiro lugar, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela busca a companhia dos irmãos em tempos de tribulação. Repare que no versículo 23 diz: e solto eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. A igreja é um corpo, irmãos. Nós temos que orar uns pelos outros. Nós temos que consolar uns aos outros. Nós temos que fortalecer uns aos outros. E em momentos de crise, em momentos de adversidade, de oposição, de perseguição, de aflições, de infortúnios, de sofrimentos, nós temos que verdadeiramente nos unir. Eu fico muito triste, irmãos, porque às vezes eu vejo um momento a qual nós estamos passando e nós vemos divergência entre igrejas e pastores. Isso não é de Deus, irmãos. Deus não está nessas coisas. Deus, a vontade de Deus é que em momentos como esse, em momentos de adversidade, nos unamos e vivamos um só propósito e buscamos a Deus. É a segunda característica, é a segunda característica. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela busca ao Senhor em oração. Olha o que diz aqui, dos versos 24 a 26. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramam as gente, porque os povos pensaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram em uma só contra o teu ungido. Então, queridos, olha que oração maravilhosa. Primeiro eles fazem uma oração reconhecendo a soberania de Deus. Ele diz: Senhor, Tu é quem fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Irmãos, diante de qualquer adversidade, tribulação, oposição, perseguição, nós temos que nos lembrar da soberania de Deus. Se as coisas fugiu ao nosso controle, não fugiu ao controle de Deus. Deus continua no seu trono e continuará eternamente. A palavra do Senhor diz que o Senhor estabeleceu o seu trono no céu e Ele domina sobre tudo. Ele é soberano sobre tudo. Ele está no controle de tudo. Receba essa palavra no nome de Jesus. Temos que reconhecer a soberania de Deus. E em segundo lugar, irmãos, eles oraram fundamentados na palavra de Deus. Quando ele disse assim: olha, que falaste pela boca de Davi. Entre os versículos 25 e 26, ele cita o Salmo 2, que vai falar justamente isso, né? Que os reis se levantaram, que os príncipes se ajuntaram, que as nações se enfureceram. Então, queridos, na hora da aflição, a igreja buscou a palavra do Senhor e descobriu que eles não estavam nas mãos das autoridades, que não estavam nas mãos das autoridades judaicas ou gentias, mas eles estavam nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Que nós possamos cada vez mais orar embasados na palavra de Deus, essa palavra maravilhosa, que possamos trazer à memória sempre a palavra de Deus, que nos dá esperança para triunfar no nome de Jesus sobre momentos difíceis. Glórias a Deus! E em terceiro lugar, irmãos, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela entende que a maldade humana, ela não frustra os desígnios de Deus. Olha o que diz o versículo 27 e 28. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, ajuntaram não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, como também os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que havia de se fazer. É interessante, irmãos, que quando é para o mal combater o bem, eles fazem uma coalizão diabólica abominável. Veja que fala, olha, Herodes e Pilatos eram inimigos, mas se uniram para combater Jesus. Gentios e judeus eram inimigos, mas se uniram. Ele fala aqui contra o santo de Deus, contra o ungido de Deus. Eles se uniram no mal para combater o bem, mas a maldade humana, ela não pode triunfar sobre os desígnios de Deus,
porque Deus é soberano e Ele já designa as coisas. O Senhor já havia designado que o Filho dele, Jesus Cristo, o unigênito, Ele deveria padecer, morrer, mas ao terceiro dia ressuscitar dentre os mortos e ser assunto aos céus com poder e grande glória, onde habita no céu inacessível. Ele governa, Ele reina. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso já estava no conselho de Deus. Então toda essa maldade humana não pode frustrar os desígnios de Deus. Fica com essa palavra. Nenhuma maldade humana pode frustrar os planos de Deus, os desígnios de Deus, a obra de Deus, os projetos de Deus. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Queridos. Em quinto lugar, uma igreja cheia do Espírito Santo tem a expectativa da ação milagrosa de Deus no mesmo em meio à adversidade. Olha o que eles dizem no verso de número 30, irmãos. Perdão. Olha o que eles fazem, olha o que eles falam no verso 29 e 30. Agora, pois, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. E enquanto estendes a mão para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Então, enquanto eles estavam ameaçando, perseguindo, se opondo, a igreja ora e fala: Senhor, nos dá ousadia, nos concede virtude, nos concede poder para pregar a tua palavra. Senhor, estende. Eles reconheciam a soberania de Deus e que é Deus, é o Senhor que faz todas as coisas. Estende as suas mãos, Senhor. Enquanto estão nos maltratando, nos caluniando, falando mal, nós continuamos orando para que o Senhor estende as mãos. Salva, liberta, cura, transforma vidas, Senhor, para se fazer notório a autoridade e o poder do teu santo Filho Jesus. Que coisa linda, irmãos. Verdadeiramente eles não combatiam o mal com o mal, eles venciam o mal com o bem. Enquanto da parte das autoridades vinham o mal, eles oravam para que os benefícios de Deus fossem manifestos. A pregação do Evangelho, a salvação das almas, a cura, os milagres, os prodígios. E coisa maravilhosa, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E para nós encerrarmos aqui, em último lugar, em sexto lugar, é uma igreja cheia do Espírito Santo. Ela é revestida com poder para pregar a palavra de Deus. Olha o que diz no verso 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar onde estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aqui está a ênfase de sermos cheios do Espírito Santo. É de anunciarmos a palavra de Deus. E quando nós anunciamos a palavra de Deus, pode ter certeza que a presença do Senhor se faz notória. Mas para isso, irmãos, nós precisamos viver uma vida consagrada. Hoje a igreja quer muito poder, mas infelizmente pouco oração. Isso é inconsistente, porque nós aprendemos aquela liçãozinha bem prática, que muita oração e muito poder. Verdadeiramente, irmãos, uma das maiores carências da igreja é a oração em secreto e a pregação genuína da palavra de Deus. Nós sabemos que não existe homens poderosos, existem homens humildes, mulheres humildes, que se derrama diante do Senhor, que geme com gemidos inexprimíveis, concedido pelo Espírito Santo, diante do Senhor, para que Ele possa anunciar o Evangelho, para que Ele possa ganhar almas para o reino. E nós precisamos notoriamente, necessariamente, urgentemente, nos voltar para o Senhor em oração, em súplica, como os grandes homens fizeram, como John Knox orava insistentemente dizendo: dai-me a Escócia, senão eu morro. Como outros gemiam e diziam: Senhor, dai-me alma, senão eu morro. Senhor, cumpre em mim o teu propósito. Como Christopher Evans, que orava insistentemente: Senhor, me engasta inteiramente na tua obra. Louvado seja Deus. Que possamos, irmãos, sermos fervorosos na oração, constantes na oração, piedosos na oração, práticos na oração,
e assim veremos o poder de Deus sobre a nossa vida, para que possamos testemunhar do santo evangelho e do poder do nome de Jesus, na virtude do Espírito Santo. Aleluia! Nós vamos ficando por aqui, queridos. Agradeço aos irmãos que estão acompanhando. Compartilhe esse vídeo com um amigo, com o seu contato, para que outras vidas também possam ser edificadas. E a gente sempre termina dizendo que o grande amor do Senhor, nosso Deus e Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos que amam e aguardam a volta do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.